bem com você? Estamos aqui com mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é bem diferente de tudo que eu tô acostumada a trazer aqui no canal. É falando como foi a minha experiência no dia que eu fui para o Detran, para o exame médico e psicológico, pois sim, estou tirando a carteira de habilitação, já venho falando disso há um tempo em alguns vídeos atrás. E resolvi vir aqui contar, né, para vocês como foi a minha experiência. E o intuito do vídeo é para poder mostrar, explicar, falar para vocês o que aconteceu lá comigo, caso você esteja também tirando ou pensando em tirar a sua primeira habilitação e não sabe o que esperar. Então eu vou te contar tudo de formas detalhadas, o que você deve esperar enfrentar e também se você não está se incluindo aí nessa categoria, né, de tirar a habilitação ou não e só quer acompanhar o conteúdo, então fica aí até o final e veja o que eu passei no dia que a gente foi, eu digo a gente, eu e outros alunos que nós fomos, né, para fazer esse teste médico e psicológico. Então fica aí e não perde. Coisa que eu precisei fazer foi seguir as orientações que a autoescola me enviou. Então, me enviou um vídeo explicando o que eu poderia encontrar lá na hora do teste psicológico, que é o psicotécnico, né? E como seria, mais ou menos. Ou seja, aquilo que foi enviado no vídeo, né, foi um pouco diferente do que aconteceu, mas como eu já vinha estudando, me preparou. Então, começando do começo, chegamos ali na autoescola, eu e meu esposo, que ele me levou, e fiquei lá até o horário de sair, ou seja, estava eu e mais alguns alunos que fomos no micro-ônibus e o micro-ônibus nos deixou ali no Detran. E aguardamos o horário para a nossa chamada, porque como está funcionando por agendamento, lá no agendamento tem o seu horário. Cheguei ali aproximadamente 7 horas e meu horário era 9h40, então fiquei ali sim 2 horas e tarará, né? Foi mais de 2 horas e 40 minutos e esperando o meu horário chegar, né? E quando chegou no meu horário, entrei e, detalhe, não pode ser sem máscara, tá bom? Show? Então eu entrei e ali foi para a biometria, ou seja, para a retirada da foto e as minhas digitais, tá certo? Então lá no Detran, a única coisa que eu precisei fazer foi a retirada da foto, né, que eles lá batem a nossa foto na hora e tiram todas as nossas digitais e a gente assina lá na maquininha com uma caneta, né, que é tudo digital, para poder esses dados irem para a nossa carteira. Encerrando, fomos para a clínica médica. Quando chegamos lá na clínica médica, a gente, né, aguarda ali o momento, né, a gente paga o valor, tá certo? No Detran não é pago, mas no médico sim, tá certo? E a gente paga o valor e aguarda ali o momento de você ser atendido. Quando você entra para a parte de atendimento, primeiro fui para o oculista, ou seja, fazer o exame de vista. E não foi naquelas máquinas, eu achei que seria naquelas máquinas e não foi. Na verdade, primeiramente, a médica, né, ela me deu uma folha onde eu precisei anotar todos os meus dados e se eu tinha alergia a medicamento, alguma coisa assim, se eu tinha problema de vista, enfim, ela faz um monte de perguntas, né, naquela folha, não pessoalmente, foi tudo numa folha, tá certo? E você vai simplesmente selecionando a resposta certa que convém com você. Se você é usuário de drogas ou não, se, enfim, né? E aí vai para suas perguntas pessoais. E aí, saindo de lá, né, da mesinha onde você tá preenchendo essa folha, ela pediu para me sentar numa cadeira que ficava logo atrás. Quando eu sentei na cadeira, ela pediu para mim olhar à frente, onde tinha aquele cartaz enorme com as letras e cores. E ela pediu para mim tampar um olho e falar as letras de uma por uma com o olho que estava aberto. Então, eu fechei, né, o esquerdo e fiz primeiro o teste, o exame
com o direito. E eu digo aqui pra você, eu dou uma dica que aconteceu algo erradíssimo comigo, porque eu não sabia como fechar o olho. Então eu fiz assim, botei os dedos e pressionei o olho. É tanto que quando eu fui trocar de olho e fazer com o outro, eu tava enxergando, gente, os meus dedos. Então, apresentou uma dificuldadezinha no final, porque eu tava enxergando meus dedos. E as letras são muito miudinhas, ela não começa lá da grande, não. Ela começa das miudinhas. Então, a dica que eu dou pra você é, se você for fazer exame de vista e for nesse estilo, você apenas põe a sua mão assim na frente e pronto, não precisa você pressionar o seu olho, porque vai dar ali aqueles reflexos, né? E eu não sabia disso, infelizmente. Mas tudo bem, consegui, fiz com um, fiz com o outro, consegui passar. Apresentou uma dificuldade no olho esquerdo, porque eu estava com essa dificuldade, eu estava vendo o reflexo. E na hora, gente, a gente tá sob pressão, estamos nervosos. Eu conseguia ver mais o reflexo dos meus dedos do que as letras, que eram muito miudinhas. E aí ela pede para você falar as cores, né, que são verde, vermelho e amarelo, se não me engano, para saber se você não é daltônico, se enxerga tudo direitinho. E ok, show, passei. E saindo de lá, eu entrei na sala da psicóloga, que no dia era uma psicóloga. Talvez com você tenha sido ou seja um psicólogo. Comigo foi uma mulher, uma psicóloga, e ela já foi me entregando uma folha pequena e uma folha grande, né, tipo um livrinho assim, só uma folha tipo A4 aberta com várias informações. E ali a gente coloca as nossas informações todas novamente. E elas e um pouco mais, né? Grau de escolaridade, se você tem alergia a medicamentos ou algum tipo de alergia, se você é usuário de drogas, enfim. Resumindo, se você bebe, fuma, usa droga ou algo do tipo, ou se tem parente que faz isso, você tem que responder tudo com sinceridade, com verdade. Se você já sofreu acidentes no trânsito, sendo motorista ou passageiro, se você já tem experiência de direção e faz inúmeras perguntas, tá certo? E você tem o tempo necessário para responder tudo, ela não dá um tempo limite para você responder os seus dados, não, tá bom? Então, e pergunta também qual é a categoria que você está se habilitando, tá certo? Então, é simples, esse processo é simples. E aí, depois que você responde tudo isso, né, coloca lá os seus dados, tudo, ela recolhe essa folha dos seus dados e entrega 3 folhas em branco, tá bom? E nessas 3 folhas, ela pede para você, em cada uma, fazer um desenho. Ela pede para você desenhar uma árvore, na outra uma casa e na outra um homem. E sempre um detalhe, dica para você, nunca esqueça de fazer o traço. Eu vou mostrar aqui em detalhes, vou mudar a câmera de ângulo para mostrar em detalhes para você como que foi lá a minha experiência, o que eu fiz mais ou menos, né? E foi sob pressão porque tinha um tempo limite, tá certo? Então, mais uma dica que eu dou pra você é sempre observe o que a psicóloga ou o psicólogo fala lá no momento, que ele sempre vai dar instruções pra você. Então, vamos mudar aqui de ângulo. Então, gente, estou aqui com um lápis e a folha, né? Do mesmo jeito que elas entregam lá, eles entregam lá, enfim. E são 3 folhas dessa daqui. Numa folha você vai desenhar uma árvore, numa outra uma pessoa e numa outra uma casa. Ou seja, de acordo com o que ela falar ou ele. Se ela vai dizer, você tá vendo essa primeira folha branca? Você vai desenhar uma casa. E aí você começa a desenhar a casa da forma mais rápido possível, tá certo? Ela vai dizer, olha, tem que ter todas as características de uma casa. Ela não vai falar que tem que ter o traço, tá bom? Então, automaticamente você já tem que ir sabendo. Então, no caso aqui, para ilustração, vou usar a mesma folha para fazer as 3 coisas. Então, a primeira coisa que você faz é o chão, tá certo? Aí eu faço o traço e lá eu fiz 3 tracinhos assim. Nesse primeiro, eu fiz o triângulo da casa, tá? Lá eu tive bastante espaço
e eu fiz tudo muito rápido, tá bom? Aí aqui eu fechei e fiz uma casa com esse telhado assim. Então eu fiz tudo muito rápido, eu fiz mais ou menos assim, nesse estilo, né? E tem que ter todas as características de uma casa: porta, maçaneta. Aí aqui eu fiz uma janela, fiz com a janelinha aberta, eu fiz tipo uma cortininha, tá certo? E foi o que deu pra fazer. Ela disse pronto, acabou o tempo e a casa estava feita, ok? Aí ela disse agora você vai pegar outra folha e você vai desenhar uma árvore. Aí eu fui, fiz o traço e vou fazer a árvore aqui mais pro lado para dar para desenhar o homem. Fiz a árvore normal, aquelas que a gente faz de escola, e ela vai dizer lá que não pode ser aqueles gravetos, né? Tem que ter todas as características de uma árvore. Então eu fiz a árvore assim, com frutos, eu fiz esse negócio aqui assim, e eu fiz esse detalhe aqui, pronto, e a raiz. E detalhe toda coladinha no chão. Aí ela vai dar um tempinho bem pequeno e vai dizer parou, o que deu pra fazer fez, o que não deu, deixa lá, não pode fazer mais. Gente do céu, vocês acreditam que eu falando, fiz o desenho e não estava gravando? Meu Deus, vamos fazer de novo, né? Olha só aqui a parte do homem. Aí eu fiz o traço, né? Fiz a cabeça, pescoço. Não precisa ser o desenho mais lindo do mundo, tá bom? Meu Deus, eu falando. Ó, eu fiz simplesmente assim. A autoescola, ela vai te dar noção do que você tem que fazer, tá bom? Aí ela deixa bem especificado que nas mãos tem que ter os 5 dedos das mãos. Tem que ter todas as características de um ser humano, tá certo? Cabelo, olho, nariz, boca. E ela diz, se der tempo, você faz a roupa, né? Para provar que aquela criatura está vestida. Então, observe, né? Que não precisa ser o desenho mais lindo do mundo, mas tem que ter todas as características, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 dedos, 1, 2, 3, 4, 5 dedos, tá certo? Tem que ter os pés, que está vestido, cabelo, nariz, boca e está, né, sobre a linha, sobre o traço, tá certo? Então, não tinha segredo, né? Não pode ser aquele modelo palitinho, né? Que é esse modelo aqui. Ela diz logo, não pode ser. E a árvore também não pode ser aquele modelo traços, assim, que é só galho e uma folha perdida aqui e acolá, que ela diz que não é árvore, são galhos, né? Não pode ser esse modelo, tá bom? Então, não tem segredo. Gente, esses pauzinhos aqui é chamado teste palográfico. Para mim não teve, mas a autoescola me mostrou um vídeo, mandou para mim, né? Fez e mandou para mim um vídeo dizendo que poderia ter, né? E ensinando como fazer. Então, no caso, toda vida que dissesse pare, eu teria que passar para a próxima linha. Ou se dissesse pausa, eu teria que colocar esse tracinho e continuar. Pelo tempo determinado que ela disser teste, né? Fim de teste, falasse alguma coisa que eu não pudesse continuar mais. Então, como que funciona? Eu tenho que fazer os tracinhos o mais reto possível e do tamanho mais próximo possível. Então, tipo, né? Se ela disser pode continuar, não, se ela disser, aliás, pode continuar, não, se ela disser início de teste, né? Aí eu começo a fazer até ela dar ordem. Se ela dissesse pare, eu ia pro de baixo, o mais rápido possível. Pare, aí pro de baixo, pare, pro de baixo. Pausa, tinha que fazer aqui e continuar. Pausa, fazer aqui e continuar. Pare, pro de baixo. E isso o mais rápido possível e deixando os tracinhos, né, mais bonitinho possíveis. Esse teste não caiu pra mim, né, graças a Deus. Mas caiu pra mim um livro com 30 questões, que é o que eu vou falar agora pra vocês.
Gente, antes de passar para o livro de 30 questões, tem um outro teste também que a autoescola disse que poderia ser passado para mim, que é esse palográfico dos pauzinhos e esse aqui que é parecido, só que ao invés de pauzinhos é um mais, aí pontinho, pontinho, mais pontinho, pontinho, mais pontinho, pontinho. E se ela dissesse pare, eu tinha que continuar na linha de baixo, quase a mesma cor dos pauzinhos, só que esse é muito mais difícil. Se ela dissesse pare, passava para de baixo. Ou seja, bem difícil, né? Porque tem que fazer sob pressão e o mais rápido possível. Então, pode cair para vocês, né? Pauzinho ou esse aqui, que também não sei se chama palográfico também. Agora vamos falar do livrinho. Voltando para cá, antes de falar do livrinho, né? Como vocês viram, é algo bem simples, a casa, o homem, a árvore, tá certo? Você não precisa se desesperar, só tem que fazer tudo muito rápido, porque o tempo é muito curto. É 1 minuto, se não me engano, para você desenhar cada desenho, fazer cada desenho. Se não me engano, é 1 minuto ou é meio minuto. É algo muito rápido, gente, é desesperador. Você tem que fazer tudo muito rápido e fazer com todos os detalhes. Consegui fazer tudo, né? Então, ela recolheu essas 3 folhas dos desenhos para ficar analisando e me entregou o livrinho. Mas antes de falar do livrinho, também teve um teste. Uma folha A4, igual essa aqui que eu vou deixar aqui para você. Veja aí. Só olhando, você já consegue entender o que você tem que fazer? Não, né? Mas não se preocupe. Lá ela explica tudo, tudo. A dica de ouro que eu dou para você que vai enfrentar esse processo é sempre preste atenção no que o psicólogo ou a psicóloga vai falar para você. Porque se prestar atenção, vai dar show, vai dar tudo certo, tá certo? Então, o que acontece? Nessa folha, são várias placas de alto a baixo. E lá em cima tem 4 placas, onde são as que você, no meio de todas essas, tem que marcar. Ou seja, eu ainda lembro, e é exatamente essa folha, gente. Eu ainda lembro as placas que tinham lá, que era a placa de vire à esquerda, vire à direita, siga em frente e sentido de circulação da via ou pista. Bom, o que acontece é que de cima a baixo tem um monte de placas de regulamentação. Tem folhas que são de regulamentação e advertência, mas a minha era só de regulamentação. E eu tinha 1 minuto, nem mais e nem menos, para poder preencher com riscos essa folha inteira, marcando somente a placa que estava lá em cima, que são as 4 placas de modelo. Então, na hora, pressão psicológica, você tem que olhar, observar bem direitinho para não riscar a placa errada. Então, tem que ser algo tudo muito rápido e é só um risco, não precisa ficar riscando assim, é só um risco. E tem que ser muito rápido, você pega a folha e vai riscando a placa que você acha que é. Tem que ser as mesmas que estão lá em cima, então você só vai riscando. E aí, lá no finalzinho foi que eu percebi que as placas de regulamentação que tinham lá eram placas que permitiam e que proibiam. E as que estavam proibindo tinham a tarja, obviamente, né? Porque as de proibição tem a tarja vermelha. E as que não tinham eram as placas, né? Que estavam lá no exemplo em cima que eu tinha que marcar. Só que na hora, pressão psicológica, e ela fez questão de botar pressão, de dizer mais rápido, o tempo tá correndo, falta tantos segundos e você fica desesperado, porque tem que marcar tudo, né? E você acaba no começo não observando isso, né? Que todas são as que não tem a tarja vermelha são as do exemplo. Então você tem que ir muito rápido, ter aquele, como o meu marido gosta de falar, golpe de vista. Você tem que ter aquela visão para não marcar a placa errada. E no começo a gente tem medo de ter outros tipos de placas que não sejam proibitivas, mas que também não sejam as do exemplo. E na verdade, né, todas as que eram permitidas eram as do exemplo. Eu percebi isso já no finalzinho e o tempo já estava acabando.
não consegui fechar a folha, faltou 3 linhas e lá ela vai dizer a ordem que você tem que fazer. Então, no caso, eu tinha que fazer assim, nessa ordem reta assim. Não podia fazer assim, nem podia fazer na diagonal, né? Então, tinha que ser sempre na reta. Então, tem que ser um traço bem rápido, você tem que ser rápido no gatilho mesmo, tá certo? E aí, quando ela diz tempo cerrado, solta o lápis, você tem que soltar o lápis, não pode se movimentar, ela vai recolher as folhas e vai entregar o livrinho. E aí, no livrinho, são 30 questões, tá certo? E sendo que 3 questões ela responde com a gente, pra gente entender a lógica do negócio. Então, ela responde, ela fala, olhe para essa figura e observe qual é a lógica para você marcar a resposta. Aí você vai ter de A a D para poder dar a resposta. E é tudo muito simples, tá bom? A gente vê, enquanto eu tô falando, vou passar aqui as imagens para vocês terem ideia. É simples, mas ao mesmo tempo a mente quer travar, porque você está sob pressão, tá bom? Então, eu estou falando, está passando aí, né, algumas imagens para você ter ideia do que tem naquele livrinho. São 30 questões. Ficam 27 para você responder sozinho em 10 minutos. Então, ela dá 10 minutos para você fazer as 27 questões. Ou seja, é pouco tempo demais para você olhar, analisar, raciocinar e marcar no gabarito. Mas, graças a Deus, de todas as questões eu só tive dúvida de uma e consegui marcar a correta, porque na hora a mente travou, já era lá no finalzinho, se não me engano era 24 ou era 26, já era no finalzinho mesmo, e a mente já estava cansada e travou, e eu fechei o olho assim, respirei fundo e disse, calma, vai dar certo, estamos quase no final, e consegui encontrar a lógica, né? E aí, encerrado-se, você conseguiu marcar tudo, pode entregar o livrinho a ela, tanto faz o tempo ter acabado como não. Então eu consegui responder antes dos 10 minutos, né? Porque ainda estava rolando o tempo, não sei quantos minutos ainda faltavam, mas consegui entregar. Ela pediu para me sentar de volta só para aguardar ela corrigir. E aí ela foi e disse, você está apta. Aí deu vontade de dizer, tá certo, obrigada, mas e aí, quantos erros? Né? Acertei quantas, errei quantas, e a gente não tem a resposta, gente. Eles não falam, pelo menos não falou pra mim quantos erros ou acertos eu tive, não falou, só disse que eu estava apta. Ou seja, resumindo tudo, passei de primeira no teste psicotécnico, no teste, né, de oculista, no teste médico, passei em tudo. E aí, foi só aguardar o tempo de ir pra casa. Essa foi a minha experiência. Se eu tiver esquecido alguma coisa, eu vou colocar aqui na descrição ou no comentário fixado. Mas o que eu digo pra você é, não se desespere, estude, porque na internet você encontra muita coisa, no YouTube você encontra muitos vídeos de professores, tá certo? De legislação, professores de autoescola que tem canal que ensinam você a fazer esses testes, com testes reais, né? Que eles têm acesso, eles ensinam, e isso foi o que me salvou. E dê bastante atenção às instruções do psicólogo ou psicóloga lá na hora, porque isso vai te salvar, tá certo? Então, relaxe, mesmo sob pressão, você é capaz, você consegue. Você só não consegue se você não for preparado. Mas se você for preparado, com certeza você vai conseguir. É muito fácil. E aí, na hora que eu saí dali da sala, eu saí tipo pisando nas nuvens, porque foi muita pressão psicológica. Mas graças a Deus, né? De todos que saíram de lá, quando eu saí, tinha uma menina ainda, que a gente meio que terminou tudo na mesma hora. E quando eu saí, ficou uma menina ainda, e eu não sei qual foi o resultado dela, mas de todos que saíram ali junto comigo ou, né, antes de mim, passaram. Então, todos estavam aptos, só não sei daquela menina. E ela não era da minha cidade, tipo, tinha 2 turmas de 2 cidades diferentes. Então, gente, é muito simples, é manter a calma, é ter paciência, é respirar fundo, que você vai conseguir. Então, vou encerrar o vídeo aqui. Eu vou gravar para vocês também como que tá sendo a minha experiência com a aula online, porque eu já estou na aula teórica
e é totalmente online por causa da pandemia. Então também vou gravar para vocês explicando direitinho como que está sendo, qual é o conteúdo, se resolve, se não resolve, se você aprende, se não aprende, se é bom, se não é, qual é a experiência, como que é, o que enfrentar, em quantos dias são, enfim. Vou explicar tudo isso em um outro vídeo para vocês, tá bom? Então o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma você, tá certo? Então um super beijo, tchau, tchau! E até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Assista também esses vídeos. Se inscreve no canal e me siga nas redes sociais. Tchau!